Olá, tudo bem? Boa noite. Tô aqui fixando o tema de hoje da live. Não tô conseguindo, só um instante que eu tô aí. Fixei. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Isaac. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre planos de saúde. Planos de saúde é um tema aí que tem muito pano para manga, tem muito assunto, mas eu vou fazer aí um resuminho para vocês de coisas importantes, né, que os consumidores precisam saber para defender seus direitos. Mandam aí, aperta nesse aviãozinho que tem aqui e manda para os amigos que vocês acham que tem interesse aí nesse assunto. Sai enviando, convidando todo mundo, que é um tema aí muito importante, todo mundo precisaria saber. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Esperar aí só mais um minutinho, pessoal, entrar para a gente começar a abordar esse assunto. A live vai ser pequena, não vou tomar muito tempo de vocês, porque eu acho que fica pouco produtivo, né? Então, separei aqui 4 tópicos sobre plano de saúde para poder falar com vocês aí. Boa noite. Bem, eu acho que já deu um tempinho aí, né? Vamos lá, vamos começar. Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre planos de saúde e os cuidados que a gente precisa ter, o que o consumidor precisa saber, né, para poder garantir e defender aí seus direitos. O primeiro tópico que eu tenho é o que você precisa ter como cuidado na hora de contratar um plano de saúde, o que você precisa observar, né? E, assim, a primeira coisa que você precisa verificar é se esse plano de saúde ele realmente é registrado na ANS. Porque quem não sabe, a ANS, né, a agência que regulamenta os planos de saúde privados, e ela cadastra todos os planos de saúde e esses planos de saúde ficam com um número. E com esse número você entra ali no site da ANS e verifica se aquele plano de saúde tem cumprido com as exigências, se ele não foi suspenso pela ANS, porque a ANS ela acompanha. Se você faz uma reclamação na ANS com relação ao plano de saúde, ele recebe várias reclamações, ele chega ao ponto de ser cancelado, né? E não poder mais operar. Então, verificar se o plano de saúde tem um registro na ANS é, assim, primordial. Esse é o primeiro cuidado que você precisa ter antes de contratar aí um plano de saúde, tá certo? Depois você precisa escolher, eu tô colando aqui da ordem para eu não esquecer de nada. Depois você precisa escolher o tipo de plano de saúde que você deseja ter para atender às suas necessidades. Qual tipo de cobertura que ele precisa ter? Ele precisa ter uma cobertura nacional, pode ser regional para você, você vai precisar de ambulatório, obstetrícia. Então você escolhe ali dentro daqueles tipos de plano o que melhor te atende. Porque dentro do tipo de plano de saúde, a gente vai ter um rol de procedimentos mínimos que o plano de saúde precisa garantir. Então, de acordo com o tipo do plano, com o tipo da cobertura que você contratou, lá na ANS tem esse rol de procedimentos mínimos e aí você consegue obrigar o plano de saúde, se por acaso ele negar qualquer tipo desse procedimento, que não dá nem para entrar porque é uma lista assim muito grande. Mas dentro do seu tipo de cobertura que você contratou, existe no site da ANS uma cobertura mínima. E o plano de saúde precisa garantir essa cobertura mínima. Por isso que a gente ouve falar aí tanto das pessoas entrando com ações para poder garantir, né, obrigar o plano de saúde a garantir determinados serviços. Por exemplo, recentemente, com essa questão do Covid, foi incluso nos planos de saúde, no rol, né, de procedimentos mínimos que devem ser oferecidos, o exame de Covid, para teste de Covid. É claro que é diante de uma recomendação médica, é diante dos requisitos necessários, mas os planos de saúde precisam garantir isso. Entende? Então a gente tem esse rol mínimo que, se o plano de saúde não garantir de acordo com o que você contratou, você consegue exigir isso facilmente.
Tem alguns planos que são um pouco mais requintados, que tem, por exemplo, home care. E home care, geralmente, plano de saúde não aprova, porque fala que não há necessidade, que a pessoa poderia ficar no hospital. E aí, por meio de uma ação judicial, né, como dentro daquele padrão que eu falei para vocês, existe essa possibilidade de estar previsto isso, você entra com uma ação judicial e consegue obrigar que o plano de saúde cumpra esse requisito, certo? Aí tem os tipos de plano. Atualmente a gente tem 3 tipos de plano que são oferecidos no mercado, que é o plano individual, né? Que ele quase não é comercializado, que mais na frente eu vou explicar para vocês até por que ele não é comercializado. Os planos coletivos e os planos empresariais, que aí precisa de uma empresa, contrata aí para os seus colaboradores. E os planos coletivos são geralmente de determinado segmento. Então, assim, tem para autônomo, tem para médico, tem para advogado, certo? E esses são os cuidados que a gente precisa ter na hora de contratar. Quanto à carência, no geral, os planos de saúde aí, eles requerem o seguinte: para planos emergenciais, você tem 24 horas, depois de contratado, você já cumpriu a carência. E para procedimentos mais específicos, tem determinados tempos que precisam serem cumpridos. E aí a gente tem a portabilidade, que tanto é falada, que quando você cumpre essa carência em um plano de saúde e quer mudar, você aproveitaria essa carência que você adquiriu no plano de saúde anterior para o próximo. Só que não é tão simples assim, não é somente isso. Existem alguns requisitos que também precisam ser cumpridos, que a ANS limitou. Que, por exemplo, você precisa ter permanecido no plano de saúde, no primeiro, para poder mudar para o próximo e aproveitar a carência que você já cumpriu, você tem que ter ficado pelo menos 2 anos no plano de saúde do primeiro. E aí, quando você for mudar, você não pode ter cancelado o plano de saúde, então você requer a mudança e não o cancelamento. E você não pode estar em débito com o plano de saúde para poder fazer essa portabilidade da carência. E outra coisa também é que você tem que ter, você faz a portabilidade para um plano que é no mesmo padrão. Se você for fazer uma portabilidade para outro padrão de plano de saúde, que aí até se vocês tiverem curiosidade para poder fazer isso, no site da ANS você consegue, colocando o seu CPF, colocando o plano de saúde que você tem, qual que você tem interesse, a ANS tem esse site que ele faz uma comparação se seria um plano parecido ou não. Aí, isso é para a primeira vez que você vai fazer uma portabilidade. Se você quer fazer uma portabilidade por uma segunda vez, aí já são outros requisitos. Você tem que cumprir, no caso, são 1 ano. No caso, é 1 ano, na verdade. Você cumpre menos tempo. Você cumpre 1 ano, você consegue trocar. Só que, se você for trocar por um plano de saúde que tem uma cobertura maior, aí já são 2 anos. E só justificaria ser 1 ano se você trocar por um plano de saúde em que ele não... o que você tem cobria coisas que o próximo vai cobrir mais. Então, tem uma maior cobertura, uma cobertura mais ampla. Aí, nesse caso, seria só por 1 ano. Né? Você cumpriria a portabilidade por 1 ano e aí poderia aproveitar a carência. Isso se você já tinha mudado antes de plano de saúde. Deu para entender, pessoal? É um requisito aí um pouco complicado. Espero ter conseguido passar para vocês. Mas é assim, resumindo a ópera. Se você vai fazer a portabilidade pela primeira vez, vai mudar de plano de saúde, você tem que ter estado no plano de saúde por 3 anos. Se você já fez... Aí eu fiz essa portabilidade. Tá, mudei de plano de saúde. Aí, se eu quero mudar mais uma vez, aí é 1 ano que eu tenho que ficar, tá certo? Em regra, seria isso. E aí, outra coisa que a gente tem é com relação às doenças pré-existentes, que existe aí uma objeção muito grande, né, dos planos de saúde. Quando você declara determinadas doenças, eles não querem nem aceitar você no plano de saúde. Só que isso é um absurdo, eles não podem. Plano de saúde nenhum pode recusar cobertura se você declarar uma doença pré-existente. O que eles podem fazer é requerer que você cumpra uma carência de até 2 anos para poder fazer qualquer tratamento com relação a essa doença que você declarou, ou então cobrar mais caro de você, certo? Mas se negar a entrada da pessoa por conta de uma doença pré-existente, não pode.
É proibido. Se isso acontecer, entra com uma demanda judicial, consegue garantir aí a oferta, né? A prestação desse serviço, certo? E o mais importante, que eu acho que é o que preocupa muitas pessoas, fora a cobertura, né, que a gente tem às vezes num momento de dificuldade, que você paga o plano de saúde para poder usar e aí chega lá e não consegue. Fora isso, outra preocupação é com relação ao valor, o reajuste do plano de saúde, que acaba sendo muito exorbitante, né? E como que funciona o reajuste de plano de saúde? Vocês lembram que eu falei no início para vocês que a gente tem o plano de saúde individual, o coletivo por adesão e o empresarial. O plano de saúde individual, a ANS estipula o percentual de reajuste, o percentual que as operadoras podem reajustar. E aí, por conta dessa limitação, você não consegue contratar atualmente, já vem, né, há alguns anos isso, você não consegue contratar um plano de saúde individual, porque para as operadoras ficou pouco vantajoso, porque aí ela tem que reajustar de acordo com o que a ANS manda. Então, se você vai contratar um plano de saúde individual atualmente, primeiro que você quase não, acho que são poucas operadoras que vendem. E as que vendem cobram um valor exorbitante já de início, porque como vai reajustar pouco com o passar do tempo, eles já colocam lá em cima o valor. Então, a dificuldade. O plano coletivo por adesão e o empresarial, a ANS autoriza um reajuste anual na data de aniversário do contrato. Então, você fez um ano que assinou o contrato, tem reajuste. E tem os reajustes por idade. A partir dos 19 anos, é o primeiro reajuste que tem. Depois daí, a cada 5 anos, tem reajuste, até os 59 anos, que também é uma questão muito problemática, que já foi judicializada. O STJ já pacificou o entendimento da questão de aceitar idosos, né? Tinha plano de saúde que não aceitava idosos, né, com mais de 60 anos, então isso já é proibido. E segundo é que o reajuste com 59 anos, ele não pode ser superior aos reajustes que vinham sendo cobrados com as idades menores. Então, já também é outra limitação que existe quando a pessoa faz 59 anos. Mas esses reajustes, então, são permitidos. Todo ano tem reajuste e a cada 5 anos, a partir dos 19, também tem reajuste por idade. E aí, por que aí o problema do coletivo por adesão é que os reajustes são exorbitantes. A ANS, ela não direciona qual vai ser a alíquota que vai ser aplicada, certo? No caso do coletivo por adesão, se faz um cálculo contábil, se calcula o sinistro do plano de saúde, que é mais ou menos assim: eles verificam o valor que arrecadaram, verificam o valor que gastaram de acordo com as demandas em que foi usado o plano de saúde, e aí se calcula aí por uma métrica matemática que eu não sei explicar exatamente como funciona, por isso usando esses métodos, eles calculam o valor do reajuste. E aí a gente tem reajustes assim exorbitantes de 27%, de 30%. Muitas vezes a gente judicializa esses reajustes, e aí o plano de saúde precisa demonstrar pelos cálculos contábeis que o reajuste estava de acordo com o sinistro. Porque, assim, não sei se todos sabem, mas o plano de saúde é como se fosse um seguro, né? Ele tem essa proporção de você pagar, que tem muitas pessoas que pagam e não usam, que aí são as pessoas que mantêm o sistema, e tem aqueles que pagam e usam mais do que realmente pagam, né? E aí tem esse equilíbrio. Então, os planos coletivos por adesão têm esse grande problema atualmente, que é não ser definido pela ANS o valor do reajuste. Então, quando você assina o contrato, é uma incógnita no próximo ano qual vai ser o valor de reajuste. E aí, muitas vezes é um reajuste muito alto. Dependendo do valor, a gente consegue, sim, discutir judicialmente, mas como eu expliquei, como depende de uma conta contábil, né? Nem sempre é possível. E o plano empresarial, ele é um pouco mais tranquilo, porque o sinistro é menor. Então, como são menos pessoas envolvidas, esse valor de reajuste, ele acaba sendo menor, tá certo? Mas o reajuste, ele é feito dessa forma, até veio perguntas aí para mim,
com relação a estar ocorrendo o reajuste, né, do plano de saúde agora, nessa época de pandemia. Não existe objeção nenhuma a ter reajuste agora, porque está previsto contratualmente, né? É já habitual, né, esses reajustes, então não tem objeção alguma, não existe qualquer tipo de impedimento. Eram esses os pontos que eu anotei para poder falar com vocês, que eu acho muito importante para os consumidores saberem, para os consumidores defenderem seus direitos, né? E apesar de a gente ter um sistema de saúde tão complicado, e infelizmente o sistema de saúde particular também não ajuda. A ANS vem vindo fazendo grandes, né, avanços, mas ainda assim é em passos muito lentos e está cada vez mais caro, né, ter um plano de saúde. E infelizmente, igual como eu expliquei, acaba que a ANS e o governo, de modo geral, apoia esse tipo de reajuste, apoia esse tipo de método de trabalho, né? Para você ver, a ANS defende o plano de saúde individual com reajuste delimitando. Aí chegam as operadoras e não vendem esse plano de saúde. Então, assim, acaba que nós consumidores ficamos à mercê, principalmente numa questão de saúde, né? Que, querendo ou não, é tão essencial, de sobrevivência até. E aí acaba ficando à mercê e pagando realmente o valor que for cobrado para poder tentar um tipo de proteção. Alguém tem alguma dúvida aí com relação ao que eu te expliquei, com relação aos planos de saúde? Igual eu falei, eu tinha separado alguns tópicos para poder falar com vocês bem rápido, para não tomar muito tempo, que eu acho que uma live muito grande acaba sendo muito cansativo, né? Só mesmo para poder dar essas dicas. E como eu expliquei, o plano de saúde, a questão de saúde, ele é muito vasto. Então, assim, a gente tem muitas áreas e que aí a gente verifica situações específicas e precisa ser feita uma análise específica, mas no geral é isso. Negativa dos planos de saúde sobre a alegação de doenças pré-existentes, muitas vezes impedindo tratamento. Como eu disse, né, da questão das doenças pré-existentes, os planos de saúde não podem negar, né, a pessoa pessoa ingressar, né? Então, a partir do momento que ela ingressou e constatou-se que não tinha doença pré-existente, depois ele já também não pode alegar isso, entendeu? E aí é obrigatório, sim, fazer o tratamento. Não tem como não tem como existir nenhum tipo de negativa. Se no início, quando a pessoa entrou, realmente não houve, né, a constatação de doença pré-existente. Mas se existia realmente, se for provado que havia uma doença que não foi declarada, que não foi cobrado um valor maior para poder a pessoa ter acesso a esse plano de saúde, aí sim, aí o plano pode realmente negar, né? Negar o tratamento, porque aí seria, pelo que a ANS prevê, uma carência de 2 anos, né? Então, teria que verificar o caso específico. A gente tem muitas questões de saúde, que aí saúde é como direito, né? Não é algo muito matemático, não é algo exato. Então, se tem muitas vezes o plano de saúde negando, falando que não é necessário certos procedimentos, que não é necessário tais investigações, e a gente, com argumentos médicos, científicos, consegue reverter isso. Mas aí tem que ir para uma discussão, né, judicial. Então, assim, às vezes, mesmo o procedimento não estando naquele rol previsto ali da ANS, por uma questão científica, por uma questão de necessidade de investigação, é possível, sim, muitas vezes, reverter uma negativa do plano de saúde, tá? E a gente tem também, no plano de saúde, aí também depende do plano que faz a sua cobertura, a possibilidade de você pagar, se, por exemplo, ele não disponibiliza um prestador de serviço, né? A possibilidade de você pagar e aí depois requerer o reembolso. E isso é totalmente possível se for dentro daqueles procedimentos básicos. Demora na autorização para consulta e liberação de exames é legal. Infelizmente, a gente não tem prazo. A gente não tem prazo determinado. É claro que essa demora ela tem que ser dentro do razoável e dentro da questão de dificuldade, da questão de urgência da pessoa, né? Então, se for num estado aí de emergência,
de vida ou morte, aí a gente tem que ser assim de forma imediata, tá? E inclusive poucas pessoas também sabem, pessoal, no caso de erro médico, se você tem um plano de saúde, vai até um hospital para ser atendido e há qualquer tipo de erro médico, o plano de saúde também é corresponsável desse erro, tá? Porque como você vai no hospital por indicação do plano de saúde, o plano de saúde se torna responsável também por qualquer ação errada do hospital. Então, assim, as pessoas aí que infelizmente tiveram qualquer tipo de dificuldade de erro médico, com algum estabelecimento médico, ela, ao propor, né, uma ação, a tentar requerer os seus direitos, quem vai ser responsável não é somente a instituição, né, a instituição hospitalar, mas o plano de saúde também é responsável. Sobre a negligência no que tange a não cobertura de determinado tratamento que deveria estar incluído na apólice, a médica correta é a cautelar, a medida, né? Para que o direito não pereça no caso de urgência, sim. Aí no caso teria, aí depende, né? Em alguns casos seria mandado de segurança, dependendo da situação. Aí teria que analisar qual que é o caso. Mas, porque, por exemplo, no caso de uma necessidade de UTI, né, de leitos e tal, aí seria mandado de segurança, não seria nem uma medida cautelar, não, certo? Mas a gente consegue, viu, pessoal, muitas vezes tratamento. É outra coisa que não estava nem pautado aí para poder falar com vocês, que o foco é o plano de saúde, né? Mas até em medicamentos, né? Medicamentos de valor, assim, muito alto, a gente tem a possibilidade de cobrar do governo, porque lá na Constituição a gente tem estipulado lá que o governo, né? Que o governo, que falando de forma leiga, que o governo ele vai garantir a nossa saúde, né? Então, diante de uma dificuldade não só de serviços médicos, mas também de medicamentos, a gente consegue fazer isso pela via judicial. Geralmente, a administração pública alega a questão da reserva do possível e que não poderia, porque se desse, né, medicamentos de um certo valor para um e não desse para outro, atrapalharia a balança e acabaria com o dinheiro disponibilizado para a saúde, muitas vezes, em poder atuar de forma geral em coisas menores e ter que atuar de forma grande em minorias, né? Mas geralmente é possível, geralmente tem êxito essas demandas, viu? Mais alguma questão, pessoal? Acho que é só isso, né? Bem, adorei ter conversado com vocês, espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer coisa, se tiver surgido ainda alguma dúvida, eu estou à disposição, que é meu perfil, é só me mandar uma mensagem. Na próxima quinta-feira irei fazer uma live, né, nesse mesmo horário, às 9 horas. Estou pensando em falar a respeito de casamento e divórcio, até quero que vocês se manifestem aí depois, me mandam um inbox, o que vocês acham disso, o que vocês acham desse tema, se vocês têm outro tema que teriam interesse em saber mais. E é isso, agradeço a presença de todo mundo que ficou aí comigo até o final e até a próxima quinta-feira. Tchau, pessoal, boa noite!